E está aqui nos nossos estúdios o coordenador da Defesa Civil de Bauru, Marcelo Rial. Marcelo, obrigado, Rial, obrigado pela sua presença aqui e obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós tivemos uma entrevista há pouco com a Zildene Pedrosa, né, falando lá direto do IPMET, e uma previsão real de uma queda acentuada na temperatura nessa semana, e nós sabemos que a Defesa Civil é o primeiro elo, né, o primeiro contato, né? Como é que a Defesa Civil está se preparando? É óbvio que não é uma novidade, todo ano tem a queda de temperatura. Como é que está equipada hoje a Defesa Civil? Esse ano a Defesa Civil está melhor equipada do que já esteve em outros momentos. A gente está aí com uma quantidade de cobertores para iniciar essa campanha aí de acolhimento dos moradores de rua, né? Ou pessoas em situação de vulnerabilidade, porque às vezes a gente fica muito preso ao morador de rua e tem gente que tem casa, mas dentro de sua casa está faltando cobertores, né? Então, junto com o Fundo Social, junto com a SEBS, a gente está preparado para iniciar essa ajuda a essas pessoas que vão precisar de cobertores e até de roupas. Agora, algum esquema de abrigo provisório, tipo ginásios, alguma coisa, você acha que isso é necessário? Tem morador de rua que resiste em sair da rua, né? Alguns procuram albergue noturno e tem outros que não tem para onde ir. Como é que vai ser essa infra aí para abrigar aqueles que moram hoje em condições precárias na rua? O ginásio de esportes, ele tem uma altura muito grande e isso faz com que ele seja um local muito frio. Então a gente tem utilizado mais as igrejas e os próprios albergues, né? O ano passado a gente utilizou a Igreja Católica, o pessoal fez um acolhimento bacana e a gente vai pedir mais ajuda ou não, dependendo da duração desse frio. Que a gente está aí com bastante divulgação, mas é um frio que deve durar essa semana. Aqui em Bauru, nas piores situações, deve chegar aí aos 4 graus, seriam as piores situações durante a madrugada. Então, nesse momento, o albergue tem bastante vaga e estaria à disposição. Então, a gente não tem a necessidade de abrir um ginásio de esportes. Agora, em relação à previsão de um inverno mais rigoroso, a Zildene não quis precisar e disse que para dar uma projeção, por exemplo, de inverno rigoroso tem que ser mais próximo. Mas é óbvio que vocês trabalham com modelos meteorológicos, né, os efeitos de El Niño, não El Niño, El Nina, não El Nina. Como é que estão chegando essas informações para a Defesa Civil em relação ao inverno desse ano? Olha, o inverno desse ano, você vê, né, a gente está em pleno outono, a gente tem uma condição de inverno. Isso já preocupa, já é um sinal aí que podemos ter muito mais frio pela frente. Até porque a gente chega agora num momento onde a inclinação da Terra em relação ao nosso hemisfério vai ficar um pouquinho mais acentuada e o frio tende a se agravar agora no mês de junho. Então, como ele chegou muito cedo, há uma tendência da gente ter mais frio esse ano. Só que veio com chuva, né? E a chuva ajuda a segurar um pouquinho a carga térmica. Real, a gente está falando das pessoas em vulnerabilidade nas ruas de Bauru. Muita gente não quer ir para um albergue e aí tem esse interesse, por exemplo, das igrejas em participar dessas ações de acolhimento. Mas tem muita gente também que mora nas suas casas que a gente pode classificar como vulneráveis, que também sentem muito frio. Como que essas pessoas também podem acessar a Defesa Civil para requerer aí um agasalho, um cobertor? Como que elas devem proceder? Olha, são 2 telefones, né? O 3235-1169 é um telefone assim que durante o dia, durante o expediente, o pessoal pode pedir alguma ajuda e a gente vai fornecer sempre que tiver, sempre que for possível. E a gente normalmente faz uma ficha desse pessoal que está recebendo essa doação. E tem também o 99776-4353, que esse já é 24 horas para a gente poder ajudar o pessoal, principalmente durante a noite. Em relação a esses moradores de rua, a abordagem é feita por quem? É pela Defesa Civil? É em conjunto com a SEBS? Qual que é o trabalho, vamos dizer, do caráter social que é feito com eles? Perfeito. A SEBS tem uma equipe para fazer essa abordagem, a Defesa Civil conta com o pessoal dela mesmo e contamos também com o Fundo Social. No entanto, a gente não anda junto, porque seria um exército de pessoas juntas para os mesmos objetivos. A gente se separa durante a noite em diferentes regiões da cidade,
Porque a gente tem muita pessoa aqui no centro de Bauru, mas na periferia, nos bairros, você acaba encontrando também. A Defesa Civil tem mais facilidade para esses locais, então a Defesa Civil está bem presente na área de periferia. E ela esporadicamente vem para o centro. Agora, nós temos sempre um morador de rua, sempre não, com alguma frequência, acompanhado de um animal. E aí, como é que é tratada essa questão da pessoa, do ser humano e do pet que está com ele? Isso é bem interessante, porque normalmente essas pessoas não podem ser separadas dos seus pets. Hoje o pet passou a ser alguém da família, né? Então essas pessoas recebem um cobertor, esses cobertores são grandes o suficiente para abrigar ele e o pet dele. Inclusive as pessoas que estão indo hoje para os abrigos, eles levam os pets. Em relação às consequências de um inverno e de uma queda de temperatura para a área econômica. Nós temos aqui em Bauru a agricultura familiar, nós temos muitos feirantes, né, que se valem de venda de hortaliças, legumes, frutas. Você tem o grande produtor, que esse vem via CEAGESP. Como é que é a integração também para, de certa maneira, ter uma prevenção no campo, e em especial da agricultura familiar, o Rial? A agricultura familiar sofre demais, principalmente nessas condições que estão previstas de prováveis geadas, porque eles têm uma perda, né? Eles têm uma perda muitas vezes até de 100% da produção, e isso acaba refletindo aqui no nosso CEASA, nos nossos mercados locais aqui. Então esse inverno a gente já está saindo dessa pandemia, ele pode provocar uma elevação no preço aí dos hortifrutis. Mais um. O Rial, é óbvio que a Defesa Civil sempre trabalha com muito olhar preventivo, né? Nós estamos agora no inverno, certamente você já se preparou para isso, tanto que as ações estão sendo dando publicidade. Mas passado esse momento, vem as tais das chuvas de novo aqui. Nós vamos estar nesse ano um pouco mais bem preparado para enfrentar uma chuva mais intensa, ou não? Nós vamos ter que conviver ainda ao longo do tempo com problemas das nações, naqueles lugares que nós conhecemos. Claro que a gente não vê nenhuma obra de vulto, mas alguma coisa está sendo feita para mitigar esses riscos ali na frente? Já está sendo feito o estudo de aumentar a sinalização nas áreas de risco. São sinalizações luminosas para a pessoa poder ter um sinal antes de entrar na nossa situação pior, que é Nações Unidas, né? Isso seria feito com sensor? Como é que é uma ativação de... Então, para não criar... Eu sou contra colocar muita tecnologia e ela na hora não funcionar porque entrou água, porque a chuva foi intensa, sofreu interferência. Eu ainda sou a favor do cabeamento, porque até o custo entre a tecnologia e o cabeamento são muito similares, e o cabeamento é muito seguro. Então, como é que seria esse cabeamento? Está sendo analisado. Como são os semáforos? Os semáforos são cabeados, né? E junto à rede de energia, e a própria GOT vem e aciona. Você teria um monitoramento manual, então, quer dizer... O acionamento manual. Desculpa. O acionamento manual. Quer dizer, houve algo mais grave, corre uma equipe, já aciona, sinalizando. Isso, exatamente. Até porque essa tecnologia, ela está consolidada, né? Então a gente usa, e quem sabe no futuro a gente parte para um outro sistema, uma interface digital, alguma coisa assim. Mas nesse momento eu sou muito a favor de um sistema de cabeado onde vai ser acionado manualmente. O Leandro Joaquim, que é o secretário de Obras, em entrevista aqui quando ocorreram as chuvas, disse que tem um trabalho de contenção de água, por exemplo, quando ele fala do Otávio Pinheiro Brizola, né, foi toda uma pavimentação. Quando fala da Nações, a mesma coisa. Na conversa que você tem com a estrutura da prefeitura, alguma coisa em curso que a gente possa ter algum tipo já de infra agora para esse ano, ou ainda o volume de investimento é tão pesado que esse ano nada? Não há nenhum planejamento em vista para ser executado que terá algum resultado ainda esse ano. O que a gente sabe é que existem bastante estudos, né? Estudos já mais recentes que estão sendo iniciados, estudos antigos que também não foram implantados, mas para esse momento não. E antes da chuva chegar, a gente ainda vai enfrentar na Defesa Civil essa estação de seca e frio que provoca muitos incêndios aqui. Esse é outro tema que eu ia colocar, né? Ontem eu já percebi isso em algumas regiões. Ainda tem ação do homem aí? É uma provocação a essas queimadas?
cerca de 90% ainda é ação do homem. Ação voluntária, onde a pessoa realmente taca fogo para limpar uma área e perde o controle, pode ser um terreno ou uma área na propriedade rural. E ações assim esporádicas, onde a pessoa pensou em fazer só queimar um lixinho, bateu um vento sem ela esperar e levou as chamas, e aquilo se propagou de uma forma que ela não pode mais controlar. Então a gente pede muito para evitar qualquer tipo de queimada. Queimar folha, essas coisas não é benéfico. A pessoa podia enterrar, porque isso aí vira um adubo lá no quintal dela, ou colocar no lixo, não tem problema nenhum. Descartar. O Rial, você falou do trabalho da Defesa Civil que percorre a periferia. Qual que é a realidade da periferia de Bauru hoje no tocante à vulnerabilidade, a questão da pós-pandemia, que é ou a própria pandemia que levou muitos miseráveis, o desemprego? O que você tem de diagnóstico pelas suas andanças aí na periferia de Bauru? Como esse momento de pandemia, Bauru, por ser uma das maiores cidades aqui do interior paulista, ela teve condições de trabalhar com doações de cesta básica, e isso atraiu muitas famílias aqui para Bauru que hoje estão vivendo situações de barraco, né? Uma situação muito próxima da situação de uma favela. Então essas pessoas estão em vulnerabilidade, porque elas podem querer aquecer o ambiente com pequenas latas de álcool, pequenos fogareiros a lenha, e ter um incêndio em suas residências. O Rial, e a ocupação de novas famílias que também chegam em situação de vulnerabilidade? A gente sabe que tem um trânsito muito grande, né? De famílias, de pessoas que saem de uma cidade para outra, acabam desembarcando na cidade, também sem nenhuma estrutura. Tem uma medição, tem uma forma de um controle da prefeitura, da Defesa Civil em relação a essas novas famílias que chegam e se alocam nas esquinas e procuram, de repente, algum barraco, algum lugar também? E tem proliferado aí gente colocando placa, que eu sou da Venezuela, pedindo ajuda, que a gente percebe aí uma chegada mesmo de gente de fora. Aí. Tá vindo muita gente realmente de longe, e não sei se é uma tendência aqui regional ou se todo mundo está se direcionando muito para Bauru. Não há um número exato de pessoas que chegou, não, mas a gente percebe, a vista a olho nu, né, que a gente está andando pelas ruas, que é um número grande. E eles estão procurando sempre essas áreas aí onde possa ter algum terreno desocupado, e acabam fazendo seus barracos e formando novas favelas. Então, Real, para a gente encerrar a entrevista, qual é o alerta e a orientação que você passa nesse momento, e também quem quiser fazer alguma doação, contribuição, como é que faz? Olha, a primeira coisa, a pessoa tem que se manter hidratada durante o frio. Independente de qualquer coisa, tome bastante líquidos, principalmente água, e manter-se aquecido, né? Ligando para a Defesa Civil, a gente vai fazer o possível para levar um cobertor para quem está precisando. E aqueles que puderem doar cobertores, a Defesa Civil vai ter o prazer de encaminhar para as famílias que estão realmente precisando de ajuda. Vamos reforçar os telefones de contato? É o 99776 99776 4353 ou 3235 1169. Esse foi o Marcelo Rial. Marcelo, Rial, nós vamos ficar em contato permanente com você, e os alertas que você tem passado pelo celular vamos trazer, e os nossos microfones sempre à sua disposição aqui. A Defesa Civil agradece. Muito obrigado a todos. Esse foi então Marcelo Rial, coordenador da Defesa Civil de Bauru.